Meus irmãos, minhas irmãs, vocês já se encontraram, assim por acaso, com um amigo que há muito tempo você não via? Uma pessoa que você gosta muito? Com uma amiga, com um parente, um dos seus parentes assim que você gosta muito, tem muito apreço? É uma coisa muito boa, quando você encontra, você sente alegria. Quando encontramos pessoas que nós temos apreço, temos consideração. Agora imagine você se encontrar com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, pertinho de você, para vocês conversarem. Hoje nós estamos aqui reunidos justamente para isso, para encontrá-lo. Os discípulos de Jesus Cristo, eles estavam trancados em uma sala grande, em uma grande sala, as portas fechadas, e ali muito temor, muito medo, porque o seu mestre, Jesus Cristo, havia sido torturado, morto e assassinado, torturado e assassinado pelos líderes judaicos. E eles temiam também essa perseguição. Então eles estavam trancados. E não só isso, também desanimados. Porque eles pensavam que Jesus Cristo era a esperança do seu povo. Esperança de uma vida melhor. Esperança de um futuro melhor para a sua nação, para a nação de Israel. E eles botaram toda a sua esperança naquele homem. Eles viram os feitos, viram a sua palavra, viram que era profeta e viram que era mais do que isso. E creram. Mas agora, Jesus Cristo havia sido assassinado. Então entrou em seus corações a dúvida. A fé se desmanchou, a fé morreu junto com Jesus Cristo na sexta-feira. E eles estavam confusos, tristes, desanimados, frustrados pelo que aconteceu, por aquilo que tinha acontecido. Então, reunidos ali no primeiro dia da semana, o seu mestre entra no meio deles, aparece no meio deles e diz: Shalom Aleichem, a paz seja convosco. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, é que Cristo se colocou no meio deles. Jesus Cristo aparece ressuscitado e se coloca no meio. Jesus Cristo, ele é o centro da comunidade. Quando ele se coloca no meio, no centro dos seus discípulos, ele está dizendo: eu sou o referencial. Eu sou aquele que une a comunidade. A comunidade se coloca à minha volta. Não é nenhum homem, não é nenhuma celebridade, mas se coloca em torno de Cristo. Eu sou a videira, onde são enxertados os ramos. Ele que dá vida. Ele que venceu a morte e pode nos dar a vida eterna. Ele, sim, pode nos salvar. Ele é o centro. Ele é a esperança. Quando ele entra ali, ressuscitado, ele entra também para ressuscitar a fé dos discípulos que havia sido morta. E quando eles olham para ele, a Bíblia diz que eles se alegram. A comunidade está reunida sempre à volta de Jesus. E quando ele olha para eles, diz: a paz, a partir dele, que é a referência, a paz seja convosco. Essa paz
significa serenidade, perdão, está tudo bem. Significa, eu venci a morte, eu venci o pecado, eu venci o mundo hostil. Não precisa mais ter medo. Não precisa mais estar apavorado e desanimado. Eu estou aqui, eu venci e estou com vocês. Eu quero que vocês repitam comigo, finalzinho do verso 19. Jesus veio, repitam, por favor, Jesus veio e pôs-se no meio deles. Meus irmãos, na nossa comunidade de fé, na nossa vida, Cristo é verdadeiramente o centro? É para Cristo que fazemos todas as coisas? É a partir das suas orientações que tomamos atitude? É a partir das orientações de Cristo que eu tomo minhas atitudes? Sem Jesus, nós estamos como aquela folha seca que é cantada no hino. Somos estéreis, somos ramos que não podem produzir nada. Sem Cristo, nós somos uma comunidade de gente amedrontada, assustada, trancada, fechada dentro de si, egoísta. Não temos coragem alguma. Sem Cristo estamos divididos, cada um faz o que quer. Cada um vai para o lado. Eu sigo o que eu quiser, a minha vontade. Sem Cristo estamos sempre em conflitos. A comunidade cristã gira em torno de Jesus Cristo, se constrói em volta de Jesus, porque é dele que nós recebemos vida, é dele que nós recebemos a paz, a amizade com Deus. Amém? Cristo ressuscitado aparece no meio dos seus discípulos. A alegria toma conta então do ambiente. Quando Cristo entra e se coloca no meio da comunidade, já nos faz pensar, como é que ele conseguiu fazer isso? Então ele se coloca no meio da comunidade, mas ele entra não só em estruturas físicas, ele entra no coração dos discípulos. O coração deles estava trancado. E quando o coração de uma pessoa está fechada, dificilmente alguma coisa passa por ela. Mas Jesus tem o poder de entrar tanto em estruturas quanto em corações. Nós muitas vezes não sabemos entrar no coração das pessoas, mas Cristo conhece as passagens do coração, as passagens secretas. Ele entra no nosso coração e se coloca no meio dele. E assim Jesus Cristo tira o desânimo, tira a falta de fé, tira a tristeza, tira a dúvida, tira o medo e traz a alegria. E o interessante é que Jesus Cristo já havia profetizado sobre isso. Em João, capítulo 16, verso 22, olha só o que Cristo diz sobre esse momento. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará esta alegria de vocês. Isso ele fala antes da sua morte. Ele sabia que a tristeza tomaria conta deles. Mas naquele momento em que ele entra, a alegria toma conta, porque encontraram novamente o seu mestre vivo. Então era verdade o que ele falava. Então Jesus se coloca no meio, fala da paz, o shalom, e o mestre mostra as mãos perfuradas e o lado onde a lança entrou, atravessou. Esses sinais, essas marcas que ficaram, são a identidade de Jesus. Elas são sinais de entrega e de amor.
As marcas foram causadas pelo sacrifício que Cristo fez, se entregando na cruz por nós. E estas marcas representam também o amor, o sacrifício e a dedicação de Cristo por toda a humanidade. E assim também acontece na comunidade de fé. E assim também acontece na igreja. Como é isso? A presença, como é que eles reconheceram Jesus? Pelas marcas. Não foi assim? É interessante que quando você vê os episódios da ressurreição, quando Cristo anda no lago, antes da ressurreição, eles acham que era o quê? Um fantasma. Se Cristo aparece com um corpo transformado, não era mais um corpo como esse, mas era um corpo transformado, glorioso, e não mostra a sua identidade, quem ele era, eles teriam dúvida, é um fantasma? É interessante que lá na frente, Jesus aparece novamente, chama eles e pede, não, vamos fazer aqui alguma coisa e comer. Para que ele fez isso? Para que no futuro eles, será que nós vimos foi um fantasma? Não, era Cristo, o corpo de Cristo, Cristo que fez um corpo para si, havia sido morto, mas agora estava com um corpo glorioso, mas não era um fantasma, era Jesus, vivo. Então ele mostra as marcas. Queridos, assim acontece na comunidade dos discípulos de Jesus. Como isso? A comunidade dos discípulos de Jesus tem marcas de Cristo nela. Que marcas são essas? Marcas de serviço, marcas de cuidado um pelos outros, marcas de sacrifício uns pelos outros, de amor uns pelos outros. São marcas da presença de Jesus Cristo na comunidade. Muitas vezes nós cantamos e pedimos a Deus, Senhor, queremos sentir a Tua presença. E isso é bom, e queremos mesmo senti-la, sentir a presença de Deus. Mas como se manifesta a presença de Deus no meio da comunidade? Através das marcas. Existe amor na minha vida? Serviço na minha vida? Dedicação pelas pessoas na minha vida? Eu cuido das pessoas, então tem marcas de Jesus na minha vida. Ali se manifesta a presença do Cristo ressuscitado, que renovou a vida dos discípulos. Essas marcas, elas vêm de uma fé viva na obra de Jesus. Uma fé naquilo que Jesus fez por nós. E nós cantamos que somos vaso de alabastro e nos derramamos, nos quebramos diante de Deus. Como diz 2 Coríntios 5,15, Cristo morreu por nós e agora vivemos para Ele. Não é assim? Então tem que ter marcas na nossa vida também, precisa ter marcas. As marcas dizem para a pessoa que está fora, tem alguma coisa diferente naquela comunidade, naquele irmão e naquela irmã. Tem alguma coisa diferente nele. É a presença do Cristo ressuscitado. É a identidade de Jesus nos discípulos, na comunidade de discípulos. É necessário que haja essas marcas. A permanência dessas marcas na comunidade cristã indica a presença de Jesus. Mas, irmãos, essas feridas doeram em Cristo? O que é que vocês acham? Muito. Tanto no corpo como o que ele teve que passar interiormente na sua alma, do pecado, do desespero da humanidade, da culpa da humanidade, todinha dentro dele, carregando ali. Talvez a dor interna tenha sido muito maior do que os cravos, do que a coroa, do que as chicotadas. Talvez a angústia tenha sido muito maior. Então, marcas de Jesus doem. Para eu cuidar de alguém, vai doer. Por que vai doer? Porque eu tenho que sair da minha rede, tenho que botar minha melancia em cima da mesa, que eu gosto de melancia, tenho que me levantar e tenho que sair para cuidar. Não é assim? Então, por que dói as marcas? Porque a gente tem que sair do conforto, tem que sair do sofá,
tem que sair do comodismo para ajudar quem está precisando. Então, para ter marcas dói, meu irmão. Só que essas marcas trazem vida. As marcas de Jesus, os ferimentos de Jesus trouxeram vida para toda a humanidade. E as marcas da igreja vão trazer vida para mim, a vida de Deus para mim e a vida de Deus para aqueles que estão lá fora, para vocês e para aqueles que estão lá fora. Meus irmãos, é isso que a nossa comunidade tem testemunhado? As pessoas que olham para mim e para você têm presenciado as marcas de Jesus na tua vida? Quem procura Cristo acha a presença de Deus em nós? Nessa comunidade? A comunidade tem que ser o lugar onde fazemos a experiência do encontro com o ressuscitado. Deve haver a identidade, é preciso que haja a identidade de Jesus Cristo no nosso meio, as marcas. E que marcas são essas? Que gestos são esses? De amor, de partilha, de serviço, de encontro, de fraternidade, uma vivência de irmãos e irmãs, de encontro com Jesus. E essas marcas, sim, elas transformam o mundo, transformam a vida das pessoas, renovam tudo que está à nossa volta, quando nós mostramos essas marcas. Tomé, primeiro dia da semana, qual foi o dia da ressurreição que nós comemoramos? Domingo passado, não foi isso? Cristo ressuscitou, aleluia. Então o texto diz que estavam ali os discípulos, e isso que eu acabei de contar aconteceu. Jesus se coloca no meio e mostra as suas marcas, amém? Cristo mostrou as suas marcas. Então, 8 dias depois, seria hoje, ressurreição domingo passado. Quem estava faltando lá? Judas e Tomé. Tinham 10, domingo passado. E 8 dias depois, Tomé já estava no meio deles. Nesse período, os discípulos disseram, Tomé encontrou com eles, e eles disseram, olha Tomé, nós encontramos, nós vimos o mestre. Tomé falou, olha, infelizmente, se eu não ver a identidade, lembra das marcas? Se eu não ver as feridas, não olhar de perto, não analisar aquilo ali, ver se não é uma maquiagem, não colocar a mão aqui do lado, ver se era ele mesmo, eu não creio. 8 dias depois, Tomé está no meio da comunidade. E Cristo entra novamente e faz a mesma coisa. Shalom Aleichem. A paz seja convosco. Então olha para Tomé. Tomé, vem cá. Veja aqui as marcas da minha crucificação. Coloca a tua mão aqui no meu lado e analisa. E não seja descrente, mas tenha fé. O que é que Tomé faz? Aí manifesta a fé. Aí ele dobra o joelho, meu Senhor, meu Deus, Tu és o meu Deus. Aí Jesus diz para ele, olha, porque você viu o sinal, você creu? Felizes aqueles que não viram, mas creram. E aí Cristo, ele separa o ministério dos apóstolos e o que viria depois. É interessante que, nesse momento, João ele faz uma catequese sobre a fé. É um ensinamento, dentro do episódio da ressurreição, sobre a fé em Jesus Cristo. Então, aonde, João está falando, aonde é que você faz a experiência da fé no Cristo ressuscitado? No meio da comunidade. Cristo não foi lá em Tomé, na casa dele. Não encontrou ele. Quando encontrou Maria lá, Maria veio correndo para a comunidade. Quando encontrou os discípulos no caminho de Emaús, eles tinham desanimado, vamos embora para a nossa vila. Jesus encontra eles lá, o que é que eles fazem?
volta para a comunidade, imediatamente. Cristo não aparece para Tomé fora, aparece aonde? Dentro da comunidade. É dentro da comunidade que você vê, que você crê, que você faz a experiência de fé no Cristo ressuscitado. É aqui que se manifesta a fé verdadeira em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tomé, ele representa aqueles que estão fora. Ele estava com a comunidade de fé, talvez estivesse desanimado, estava fora. Todos estavam reunidos ali, faltava só ele e Judas, que havia sido traído, que havia traído Cristo. Então ele estava fora. Ele representa nesse momento para João aqueles que estão fora da comunidade. E a comunidade até fala: olha, nós vimos o Mestre. Não é assim que nós falamos? Cristo está no nosso meio. Deus fez alguma coisa na minha vida. Deus me sustenta no meio das adversidades. Aí as pessoas ouvem: se eu não ver, Tomé é aquela pessoa que precisa do sinal. Mas, ali no seio da comunidade, Cristo novamente encontra com Tomé. Por que isso? Cristo precisava que ele visse. A partir dos apóstolos, que deixaram um testemunho, que foram testemunhas pessoais do que aconteceu, e creio nisso porque eles deram a vida deles por causa daquele dia. Eles estavam sem fé, desanimados, mas Cristo ressuscita a fé deles, e eles saem pregando: não, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou até entregar a própria vida deles. Eles tinham convicção do que eles tinham visto. E agora nós não teremos, provavelmente, a não ser que Cristo queira que assim aconteça na tua vida, em uma visão, em alguma coisa, te mostrar que Ele está presente aqui no meio, mas agora nós cremos como? Pela fé. E somos bem-aventurados. Jesus fala: bem-aventurados aqueles que não viram o sinal, mas creram. Amém? Então é na comunidade de fé que nós vemos o sinal. É na comunidade de fé que a palavra é proclamada, como foi proclamada aqui. É na comunidade, isso é a presença e é a voz de Jesus Cristo. É na comunidade de fé que nós partimos o corpo de Cristo e comemos o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Então Ele está no nosso meio. É na comunidade que nós fazemos essa experiência. E aonde que nós fazemos? Dentro da comunidade. É aqui que a fé é tão viva que eu estou falando, e é como se Cristo estivesse aqui do meu lado, com a mão no meu ombro, me dando força para pregar. E a fé se aviva e se fortalece de uma tal forma que eu não preciso ver o sinal, mas eu creio. E Pedro fala sobre isso posteriormente. Ele diz lá: olha, esse Jesus ao qual não o havendo visto, a mais. Ele viu, mas ele diz para os discípulos dele: vocês não tendo visto, o amais. No qual não o vendo agora, mas crendo, vocês se alegram e têm um gozo infinito e glorioso. Ele um dia se apresentará para vocês. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8. Queridos, Jesus nós fazemos a experiência do Cristo ressuscitado no meio da comunidade, no encontro. Todos os cristãos de todos os tempos, com exceção dos apóstolos, fizeram essa experiência de fé. O que significa para você a palavra que é proclamada aqui? É só uma palavra vazia? O que significa para você a Santa Ceia, a mesa da comunhão, a mesa do Senhor? É o corpo e o sangue de Cristo ressuscitado? Ou só um pão e um suco de uva? Não é em experiências extraordinárias e egoístas que Cristo se manifesta. Não, Ele não vai fazer isso. Numa experiência única, que muitas vezes nós buscamos, que
que Ele vai se manifestar, que você vai encontrar com Cristo ressuscitado. Você vai encontrar com Cristo ressuscitado no meio da comunidade. Aqui é o local. É aqui que a tua fé vai aparecer. A fé, ela é dom de Deus. Eu não fiz força e tive fé, não. Quando eu ouvi a palavra, não é assim que Paulo fala? Que a palavra proclamada traz fé ao meu coração. Quando eu ouvi essa palavra, e hoje vocês estão ouvindo também, a fé vai sendo avivada e vai crescendo, e a palavra é proclamada a cada domingo, e nós participamos da ceia do Senhor, e nós temos uma vida de fraternidade entre irmãos, e nós nos perdoamos, e nós suportamos uns aos outros, e vocês suportam a mim, e assim Cristo se faz presente no nosso meio. E assim você tem a experiência do Cristo ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Existem sinais por toda parte do Cristo ressuscitado. Eu ouço testemunhos constantemente. Cristo fez isso, Cristo fez aquilo. E muitas vezes, muitas pessoas não veem. Onde está Jesus? Onde está? Sabe onde é que Ele está? Está aí, ó, do teu lado. Está bem aí, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Por isso que Ele veio e se colocou no meio. Eles estavam ali reunidos, Ele já estava lá. O Cristo glorioso, Ele tem uma condição diferente. Quando Ele quer aparecer, Ele aparece. Quando Ele não quer, Ele não aparece. Mas Ele estava no meio. Está no meio deles. O Cristo ressuscitado. Queridos, então nós fazemos o encontro com o Cristo ressuscitado no meio da comunidade. Ele deve ser o centro. É por Ele que nós fazemos todas as coisas. E nós fazemos o que Ele nos mandou. Ele está no centro. As marcas de amor, de serviço, de cuidado, de fazer o bem uns pelos outros, são as marcas de Jesus. Alguém de fora, ao olhar para a minha vida, ele observa alguma dessas marcas? Eu não faço isso para ter salvação, porque as minhas marcas não têm condição de dar a salvação para ninguém. São as marcas de Jesus. Então eu, crendo nele, entrego a minha vida para ele e faço as mesmas coisas que ele faz. Pelo menos tentamos fazer o máximo. Então tem que ter as marcas de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e sentir a presença do Cristo ressuscitado no nosso meio, através do serviço e do cuidado. Para fazer a experiência, para ter um encontro com o Cristo ressuscitado, esteja no meio da comunidade de fé. Muitos ainda não escutam pelas redes sociais e ainda não estão aqui no nosso meio. Eu quero dizer para vocês, quer fazer a experiência? Esteja aqui no nosso meio. É diferente. É ou não é, irmãos? É diferente. O que vocês vão sentir aqui, vocês não vão sentir em casa. Então venha para o nosso meio. Faça a experiência. Aqui Deus vai falar com você. Aqui Deus vai tocar em você. Aqui Deus vai soprar o Espírito Santo sobre você. Não é assim que nós lemos no texto? Aqui nós nos entregamos para Jesus Cristo e Ele colhe e sente o cheiro do perfume, como entregamos nossa vida como sacrifícios a Deus, né? Nosso culto racional. Então é aqui que nós fazemos a experiência do Cristo ressuscitado, ouvindo a proclamação da palavra, participando da mesa do Senhor. Os apóstolos viram realmente, de fato, o Cristo ressuscitado e nos deixaram um testemunho. Foi esse testemunho que nós lemos aqui e meditamos. Foi esse testemunho. Mas Cristo falou, vocês são felizes. Vocês, quem? Comunidade Filadélfia. Porque vocês não viram o Cristo ressuscitado na frente de vocês, mas vocês creram. E por causa dessa fé, desta confiança, vocês serão salvos. Vocês têm a salvação em Cristo Jesus. E mais, vocês têm a presença dele na sua vida. E no meio da comunidade. Então somos felizes. Meu irmão, creia. Minha irmã, creia. Cristo está aqui, no meio da comunidade. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitado está em nosso meio. Amém? Encontro maravilhoso neste domingo com Cristo ressuscitado. Que Deus nos abençoe.